Os convictos de que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 9. Eu queria fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 7. João capítulo 9, do versículo 1 até o versículo de número 7. A gente vai tratar hoje aqui, para a glória de Deus, sobre o cego de nascença. Vamos lá? Glória a Deus. João, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo de número 7. Amém? Chegamos? Vou fazer a leitura aqui da palavra do Senhor. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu com a finalidade. Qual a finalidade? Para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse-lhe, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Senhor Jesus, nosso Pai maravilhoso, Deus glorioso, santo é o teu nome, Senhor. Deus, que essa noite seja uma noite de respostas, Pai, de maravilhas, Senhor Jesus. Que haja o sopro do Teu Espírito Santo aqui nesse lugar, meu Deus. Que o Senhor possa encorajar, fortificar, Senhor, exaltar os Teus servos, Pai, que são incumbidos de uma missão, Senhor Jesus, celestial para a glória e para a honra do Teu nome. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olha como essa palavra começa interessante. Jesus passa e vê um cego de nascença. O Jesus que começa a perceber aquele homem ali. Não foi os discípulos que viram primeiro. Primeiro quem vê foi Jesus. Ele percebe que aquele homem ali nunca tinha visto. Nunca teve a oportunidade de ter visão. E ele é admirado observando aquele homem que não enxergava. Aquele homem que provavelmente tinha dificuldade de se locomover. Provavelmente estava muito difícil para ele o caminhar, o se locomover, o se deslocar. Ele começou a observar aquele homem ali e o Senhor me trouxe nessa palavra, nesse primeiro versículo, justamente sobre a questão que muitas das vezes a gente enfrenta, que é a questão da acomodação. É aquela questão de que a gente começa a entender que a coisa é assim, vai ficar sempre assim. É aquele ditado que a gente começa a ouvir, acho que todo mundo aqui já ouviu, que eu nasci desse jeito, eu vou morrer assim. Foi assim, vai ser sempre assim. Era assim antes e vai continuar sendo dessa forma. Mas quando Jesus entra na história, alguma coisa tem que ficar diferente. Alguma coisa tem que mudar. Pode ter começado lá no ventre da mãe, mas quando o Espírito de Deus se manifesta na vida de alguém, algo tem que acontecer na vida dessa pessoa para refletir a glória de Deus. Então eu já começando essa palavra te alertando e avisando a você para que você não ande conformado com as coisas. Você não pode ser conformado com as dificuldades que você vive, com os problemas que você enfrenta, com as batalhas que são diárias. Não, você tem que ter esperança em Deus de que Ele vai fazer, de que Ele vai trabalhar, de que Ele vai mudar, de que Ele vai abençoar, de que Ele vai fortificar, de que Ele vai traçar um caminho para você de bênção, um caminho de vitória, um caminho de milagre, um caminho de mudança. Romanos 12, no versículo 2, diz que nós não devemos nos conformar com esse século, mas que nós devemos nos transformar com a renovação da mente, para que nós possamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Para eu receber de Deus o que é bom, agradável e perfeito, eu tenho que fazer pelo menos duas coisas. Primeiro, eu não posso viver acomodado. Eu não posso viver
me acomodando ao ambiente que eu chego, eu não posso viver entendendo ou compreendendo de que tudo vai seguir daquele jeito e que minha vida já foi fadada ao fracasso desde o ventre da minha mãe, que de repente não gostava de mim, ou do meu pai que não me criou, ou do meu tio que lançou uma palavra de miséria para a minha vida, e essa palavra fica na minha mente o tempo inteiro, eu não esqueço mais. Mas hoje Deus manda te avisar que Ele tem renovo para a tua vida, Ele tem bênção para a tua vida, Ele sustenta toda a sua história, e não vai ser uma palavra do homem que vai concretizar o que você vai viver amanhã. É o Senhor quem trabalha no teu dia, no teu ser, na tua vida, na tua família. É o Senhor que tem guardado bênçãos espirituais que você não pode nem pensar e nem imaginar. 1 Coríntios 2,9 diz que o olho não pôde ver, o ouvido não pôde ouvir o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Então Deus tem condições suficientes para surpreender você, para surpreender a tua casa, para surpreender a tua vida, para surpreender o teu trabalho. O Senhor tem sim meios para que a sua vida seja abençoada, e a gente precisa começar acreditando nisso. A primeira coisa que a gente tem que pensar então é que a gente não tem que viver conformado. E a segunda coisa que a gente tem que pensar é que o nosso entendimento tem que ser renovado, tem que ser transformado. Como que eu vou acontecer isso comigo? Quando eu começar a ler a palavra de Deus, quando eu começar a ter convicção e a certeza do que está escrito aqui, é um manual para a minha vida, não é uma história, não é o que passou, não é o que não vai acontecer mais, não. Eu leio a Bíblia para eu viver tudo aquilo que eu estou aprendendo. A gente está aqui ouvindo da palavra de Deus porque o Senhor vai te colocar num caminho da palavra para que você possa entender o que vai acontecer. Então o Senhor te dá a instrução para você começar a caminhar os teus dias, para que você possa ter esperança, para que você possa ser renovado, para que você entre de um jeito e saia diferente daqui. Se chegou triste, sai feliz. Se chegou sem esperança, que saia com esperança. Se chegou achando que nada ia acontecer, que saia compreendendo, entendendo e tendo a certeza de que o Senhor vai trabalhar na minha e na tua vida. Foi por isso que o Senhor Jesus nos chamou. E de um exemplo de perseverança, de alguém que não desiste, de alguém que não para, de alguém que batalha para receber de Deus algo, o Senhor me levou lá em João capítulo 5, que fala sobre aquele coxo no tanque. A palavra vai dizer que havia uma festa em Jerusalém, Jesus desceu, só que próximo da porta das ovelhas, tinha um tanque chamado Tanque de Betesda. E lá ficavam coxos, ficavam cegos, ficavam pessoas que tinham enfermidades, ficavam gente ressequida, todo tipo de enfermidade ficava lá. Por quê? Porque toda vez, de tempo certo, vinha um anjo e agitava as águas. E toda vez que a água era agitada, o primeiro que se lançasse e caísse no tanque era curado. O primeiro. E a palavra diz que aquele tanque ele tinha 5 alpendres, ou seja, tinha 5 entradas. Isso dificulta muito a vida de qualquer doente. Sabe por quê? Porque se tem uma entrada só, a pessoa fica enfileidiana. Foi a vez dele, agora vai ser a minha. Depois dele sou eu. Só que quando tem 5 entradas, meu irmão, aí vai quem cair primeiro, quem estiver ali, quem estiver mais perto. E eu fico imaginando a vida desses homens que se lançavam quando a água era agitada, e o primeiro que caía recebia a bênção, mas os demais que se lançavam só se molhavam. Eu fico imaginando esse homem coxo que se lançava na água. Eu imagino a dificuldade que ele tinha de ficar em cima d'água, porque a perna não funcionava, os membros inferiores não funcionavam, então ele ficava naquela guerra ali de não se afogar e conseguir um jeito de sair do tanque para esperar uma próxima oportunidade para que as águas se agitem, para que ele consiga alcançar a bênção dele. Mas naquele dia apareceu o Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso. Ele se manifestou na vida daquele homem, como se manifestou na minha vida e na tua vida também. E o Senhor Jesus chega para aquele homem e pergunta assim: ei, você quer ficar são? Você quer ser curado? E aquele homem está tão convicto do que ele quer, que ele fala assim: Senhor, eu estou aqui esperando a minha vez, mas toda vez que a água é agitada, eu me lanço, mas aí eu não consigo ser o primeiro, eu preciso de alguém que me ajude para que eu possa alcançar as águas quando elas forem agitadas de primeira. E o Senhor Jesus diz o quê? Levanta, pega a tua maca e anda. O homem que passou 38 anos enfermo, recebeu a bênção de Deus, porque perseverou, porque não desistiu, porque acreditou, porque investiu tudo o que tinha, esperando de Deus a resposta. Eu tenho que esperar de Deus a resposta, você tem que esperar de Deus a resposta. A gente tem que ser um homem de coragem, a gente tem que perseverar.
Porque às vezes até gente próximo de nós vai falar alguma coisa desse tipo. Olha só, é melhor você deixar isso para lá. Mas por quê? Porque eu estou vendo que você está se esforçando demais. Você está sofrendo demais. Você está se desgastando demais. Mas se Deus falou para você que vai fazer, irmão, é melhor continuar seguindo, acreditando. Eu sei que tem gente que ama a gente demais e não quer ver a gente sofrer de jeito nenhum. Mas se a gente recebeu de Deus a palavra de que vai acontecer, a gente continua seguindo o propósito daquele que nos chamou e nos elegeu. Amém? Talvez o milagre venha de um jeito que eu não espere. Eu posso esperar de uma via e vir de outra. Eu posso ficar esperando a água agitar. Mas o Senhor pode falar no meu ouvido e fazer com que eu tenha o milagre, a cura que eu tanto espero da parte de Deus. Só quem pode fazer na tua vida é o Senhor. O impossível é com Ele, o que é possível a gente tenta fazer, a gente vai aprender isso aqui, mas o impossível deixa que Deus faz. Ele se compromete com a palavra dEle, Ele se compromete com aquilo que Ele fala, Ele se compromete quando usa um profeta para anunciar algo que Ele vai fazer. Porque a palavra diz que Ele não deixa, Ele não faz nada sem que comunique aos seus servos, os profetas. E agora os discípulos vão perguntar algo para Ele interessante, algo que às vezes até mesmo nós pensamos em primeira linha, né? Os discípulos viram para o mestre e perguntou assim: mestre, quem foi que pecou? Quem foi que fez errado? Quem foi que fez alguma coisa aí fora do padrão? Quem errou o alvo? Foram os pais? Foi ele? Quem pecou para que esse homem nascesse sem visão? E Jesus dá uma resposta tremenda, que eu acho que até hoje muita gente tem dificuldade de entender e digerir essa resposta que Jesus traz, porque ele é forte demais. Jesus responde assim, da seguinte forma: olha, não pecou nem o pai, nem pecou ele. O que está acontecendo na vida dele tem um propósito e sentido, para que as obras de Deus se manifestem através da vida dele. Deus tem obra para manifestar na tua vida, o que você está passando é obra dele, e tudo que vai acontecer para você chegar e dar testemunho do que passou. Porque enquanto você está sofrendo, é dor, é lamento, é choro, é tristeza, mas depois que a bênção vem aí, vira testemunho. Olha, eu passei por isso, eu fiz isso, eu fui para lá, eu fui para cá, eu fiquei desempregado, eu fiquei doente, eu passei muita dificuldade, eu não conseguia dormir mais. Deus, depois que trabalhou na minha vida, depois que fez em mim, agora eu tenho o que falar para trazer fé para aqueles que também estão esperando o milagre da parte de Deus. E o Senhor me levou no livro de Jó, um homem que era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, fazia tudo certo. O cara fazia tudo certo, ele tinha tanta coisa, ele tinha 7 filhos, 3 filhas, tinha 7.000 ovelhas, 3.000 jumentos, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, tinha servo, tinha serva, ele era o homem mais importante do Oriente. E de repente ele perde tudo, só vem chegando as notícias ruins, só vem chegando notícia má, só vem chegando notícia de perca. E o que qualquer um vai pensar desse cara? O que esse cara fez para que tudo isso acontecesse na vida dele? O que aconteceu na vida de Jó para que tudo isso tivesse vindo como uma avalanche, como se estivesse querendo acabar com a vida daquele homem? E ele recebe alguns amigos que vão tentar consolar a vida dele, mas que na verdade só atrapalham, porque eles ficam assim: olha, o que tu fez de errado? Confessa o teu pecado, fala o que você fez de errado aí, porque você está passando por esse processo, essa dificuldade, o que você fez de errado? Confessa o teu pecado. Até a mulher de Jó falou: olha só, é melhor você abandonar esse Deus e morrer, porque do jeito que você está sofrendo não dá. Você tinha tudo, agora você está enfermo, está doente, está cheio de chaga, você está pegando um pedaço de telha para tirar aquele grosso da ferida. Mas ainda no capítulo 1, Jó, no versículo 21, ele diz que nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. E no versículo de número 22, a palavra diz que em tudo Jó não pecou e nem atribuiu a Deus erro algum. Ele não culpou a Deus de nada. Senhor, a culpa é sua. Senhor, foi o Senhor acabou com a minha vida. Senhor, por que fez isso comigo? Não, havia alguma coisa dentro daquele homem que fazia com que ele continuasse acreditando que as bênçãos de Deus ainda estavam sobre a vida dele. Eu não sei as dificuldades que você passa, mas as bênçãos do Senhor continuam sobre a sua vida. Você é abençoado, você é conhecido, Deus sabe quem você é.
Mas que pai é esse que um filho, quando pede um pão, vai dar uma pedra? Que pai é esse que, quando pede um peixe, vai dar uma serpente? Ou que pai é esse que, quando pede um ovo, vai dar um escorpião? Ora, se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos seus filhos, quem dirá o Pai Celestial? Ele dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. O que Deus tem para a tua vida é maravilhoso. O Espírito de Deus que te vivifica, que te transforma, que te consola, que te ajuda, que leva as tuas orações com gemidos inexprimíveis a Deus. O que o Senhor tem para a tua vida é o melhor, não é um intermediário, não é o mais ou menos, não é só um pouquinho. Ele tem uma vida abundante e completa para você. Mas a gente precisa ter um comportamento que hoje nós vamos aprender aqui. E em Jó capítulo 42, no versículo 10, a palavra diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó. Enquanto ele orava pelos seus amigos, o Senhor abençoou Jó com o dobro de tudo que ele tinha. Enquanto a vida de Jó, quando passava por dificuldade, era uma vida que as pessoas queriam saber qual era o pecado que ele tinha cometido, depois que viram o que o Senhor fez, perceberam que havia alguma coisa naquele homem que fazia o Senhor se alegrar e se agradar da vida dele. E eu queria te convidar também a meditar e pensar no que você tem feito que tem agradado o coração de Deus. Você tem perdoado, você tem ajudado, você tem se esforçado, você tem acreditado que Deus ainda pode fazer infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente imagina. Você continua acreditando que Deus, Ele não te coloca em situações ruins, mas em tudo Ele tem uma vitória para você. Mas que isso vai exigir um comportamento talvez muito intenso da gente, mas que no final vai ter sentido. Talvez você está passando por alguma coisa agora que você nem entende por quê. Senhor, mas o que eu fiz? Por que eu estou vivendo isso? Mas você vai precisar continuar para no final conseguir entender. E isso é obediência. E quem sabe fé também. Que conforme Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, se eu não tenho prova, se eu não consigo ter contato palpável com aquilo que eu estou esperando, e eu tenho certeza no que eu estou esperando, eu tenho fé. Eu tenho fé no meu coração. Eu tenho uma fé que me motiva e que me conduz para uma vida saudável em Cristo. Em João capítulo 11 acontece outra coisa também muito interessante, porque Lázaro vai adoecer de uma maneira muito ruim, e as irmãs de Lázaro mandam notícia para Jesus, falando o seguinte: Senhor, aquele que tu amas padece, está enfermo, não está bem. Engraçado que elas usam esse termo, aquele que tu ama, para poder ver se mexe com o sentimento do Senhor, né? Para ver se o Senhor faz um plus, faz um a mais, porque Jesus ama Lázaro. Mas Jesus, ele responde aquelas irmãs da seguinte maneira, ele fala assim: olha só, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado através dela. Será que isso te convenceu de que o que você está passando agora é para a glória de Deus? Será que te convenceu que você vai ter vitória na batalha e que você vai poder contar testemunho de tudo que você está passando agora? Será que você está convencido de que o que o Senhor tem para a tua vida é grande demais, é bonito demais, é lindo demais, para você ficar preso na dor que você sente agora? Será que você consegue entender que Deus sabe recompensar toda a dor que você está passando? Ele é Deus de recompensa, irmão. Ele não vai te deixar do jeito que você está, e nem eu também vou ficar, porque quando eu recebo essa palavra, ela serve para mim também. Ela corta aqui primeiro, para depois cortar para vocês. E vocês estão aprendendo aí, eu estou aprendendo mais aqui também com o que vem. Então, o tempo que a gente tem agora é tempo de buscar a face do Senhor Jesus, de confiar do que está acontecendo, não foi um erro meu, mas é algo que vai acontecer para a glória do nome dEle. A gente não está aqui para exaltar o nome do Senhor, para bendizer o nome do Senhor? A gente não pede para ser usado o tempo inteiro? Então, muitos de nós estamos sendo usados aqui essa noite. Mas não é do jeito que você esperava, não é a água agitando como você esperava, é de um outro jeito que talvez você não esperaria. Mas se é para ser usado, que assim seja feita a vontade do Senhor Jesus. E voltando para a palavra, o Senhor diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite vem quando não se pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E agora, depois de ter dito isso, o Senhor Jesus faz algo que é impressionante. É um milagre poderoso do Senhor Jesus. Ele cospe na terra, ele mistura a saliva com a terra e coloca nos olhos daquele homem, cego de nascença. E eu fiquei me perguntando,
a diferença de quem quer de fato algo da parte de Deus e quem não quer. Porque muitas das vezes a gente já quer alcançar alguma coisa, quer ter alguma coisa, mas não quer o processo. A gente só queria ter, como se fosse algo no mercado que você pega e leva. Mas a diferença está naqueles que respeitam o processo de Deus para alcançar aquilo que Deus tem para eles. Quando o Senhor Jesus fala, olha só, pega aqui e vai lá no tanque de Siloé e se lava lá. O que isso significa? Que o homem ele vai ter que ter ainda um processo. Ele não está enxergando. E eu, pesquisando, eu descobri que são mais ou menos 800 metros de distância de onde Jesus estava até o tanque de Siloé, que significa o enviado. Se fosse uma pessoa que não tivesse interessada no milagre, sabe o que ela ia falar ali? Poxa, Senhor, eu sou desde nascido que eu não enxergo nada. Desde quando eu nasci, eu não consigo enxergar, não consigo me mexer, tudo eu preciso de ajuda, e agora o Senhor trabalha na minha vida aqui, eu recebo essa palavra, mas eu ainda vou ter que andar 800 metros para conseguir alcançar o meu milagre? Eu ainda vou ter que percorrer todo esse caminho para conseguir o que eu estou esperando desde quando nasci? Mas aquele que quer algo da parte de Deus não vai perguntar nada, não vai se entristecer com nada, não vai ficar refutando por nada. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar e ele vai. Ele recebeu a palavra do Senhor e agora o que ele vai fazer é prosseguir para o alvo. Quem quer não reclama, não resmunga, não pergunta. Quem quer não fica tentando saber o que é ou não. Quem quer corre atrás do que recebeu, do que pode receber, do que Deus já preparou. E o Senhor me trouxe aqui essa noite para dizer que tem milagre na tua vida que Ele já fez, e que você tem que perseverar para chegar até lá. Agora é com você, meu filho. Corre, anda, está cego, está coxo, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas Deus já trabalhou, já fez, já deu ordem. Olha só, vai lá na vida dele e faz. Vai lá na vida do filho, da filha, da esposa, da casa e trabalha. Agora você não pode parar para fazer um monte de pergunta. Você não pode parar agora para ficar questionando. Você não pode, Senhor, isso é teu? Senhor, é isso mesmo? Eu tenho que fazer isso, Deus? Não, você não quer um milagre? Então, vai caminhar até o tanque de Siloé para você receber de Deus aquilo que você tanto espera. Já passou tanto tempo na dificuldade, agora que está tão perto, vai parar? Agora que está tão perto, vai desistir? Agora que está tão perto, vai pensar em outras coisas? Não, eu quero ação. Deus mandou, eu vou lá e faço. Deus falou, eu vou lá e faço. Pode doer, posso sofrer, pode me apertar, eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que dormir mais tarde, mas se foi ordem do Senhor, eu vou cumprir, porque eu quero o milagre de Deus. Eu não quero viver a mesma coisa 1 ano, 2 anos, não quero. Eu quero ser mudado, transformado, renovado, como eu acredito que vocês também querem, nós queremos ser mudados pelo Espírito de Deus. Em Filipenses 3, 13 e 14, Paulo vai dizer, irmãos, eu já não vos tenho dito que tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, ao fim de alcançar o prêmio celestial de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo queria? Era o prêmio. Tem que avançar, tem que ir, tem que fazer, ele não sabe o que vai encontrar pela frente, mas ele quer o prêmio. E a gente tem que sair daqui hoje assim pensando nisso, eu quero o prêmio, eu quero o galardão, eu quero a recompensa, eu quero aquilo que Deus prometeu para mim. Meu Deus, que algo constrangedor é o Senhor falar que fez, e eu não perseverar para andar 800 metros para alcançar o que o Senhor já fez. Eu estou pedindo a Deus, Senhor, trabalha na minha vida, e o Senhor está falando, eu já fiz. Senhor, o milagre eu já fiz. Senhor, olha aí, eu já fiz, meu filho, é com você. Esse milagre você não vai receber de pronto, você vai ter que se esforçar para alcançar. Você vai ter que esquecer as coisas que para trás ficam, ó, e avançar para as que estão à frente de você. Senão você não vai ter prêmio, não. Eu fico imaginando alguém, eu, por exemplo, agarrado nessa pilastra aqui, ó. Eu até quero avançar, mas eu estou lá atrás. Eu escuto de um pastor, às vezes, que foi meu primeiro pastor, que ele fala que a gente vai com uma varinha lá de pesca, lá no mar do esquecimento, e começa a pegar tudo lá de trás de volta. Como é que eu vou conseguir avançar agarrado nessa pilastra aqui? Eu vou me esforçar muito, eu vou ficar o tempo inteiro aqui, ó, eu vou perder as forças, eu vou ficar com sede, eu vou cansar, porque eu não larguei a bagagem lá atrás, eu estou carregando aquilo tudo, eu estou querendo avançar, mas eu estou carregando a mágoa, eu estou carregando o desprezo, eu não estou querendo amar, esse negócio de amar é complicado, eu não estou querendo deixar aquilo, mas eu quero avançar. Você não vai conseguir o prêmio desse jeito, você vai ter que largar tudo que para trás fica,
para você conseguir avançar e aí sim, conseguir alcançar o prêmio celestial de Deus em Cristo Jesus. Êxodo 14, Moisés também faz algo tremendo. Ele está sendo perseguido pelo povo do Egito, chega ao Mar Vermelho. Olha lá, está lá o mar. O mar para cá e o Egito vindo aqui. E agora? Não tem para onde correr? O Senhor me colocou numa cilada? O Senhor me colocou num beco sem saída? Não, claro que não. Jesus não vai te desamparar em momento algum. Em dia nenhum Ele vai te desamparar. Mas também nem sempre Ele vai responder conforme você quer ouvir. Mas nesse dia, Moisés clamou ao Senhor para ter providência daquele momento ali difícil que estava vivendo. E o que o Senhor responde para ele? Por que clamas a mim, meu filho? Pega o cajado, fere a água que o mar vai abrir e vocês vão passar. Já está feito, já está pronto, o Senhor já trabalhou, já deu ordem a teu respeito, o Senhor já te guardou. Agora é hora de ação, é hora de perseverar, ter coragem, ser firme, ter garra. Agora é hora de ser persistente. Agora é hora de acreditar no que Deus falou para você. Amém? Deus já liberou a palavra, irmão. Você já tem a palavra, você já tem tudo o que você precisa. Porque foi pela palavra que Moisés derrubou aquela muralha. Se eu começar a gritar aqui, ó, por 4 cantos dessa igreja aqui, não vai cair nada, não vai derrubar nada. Mas se Deus falar, olha só, se você começar a gritar aqui agora, as muralhas vão cair, elas vão ter que cair, a palavra de Deus. Não tem como retroceder acerca de uma palavra que Deus libera. Ninguém pode retroagir contra a palavra que o Senhor libera. Se a mulher estéril, Deus falar que vai ter filho, vai ter filho. Se o cara é drogado, viciado, traficante, fala, ó, vai ser pastor, meu filho. A palavra foi liberada na tua vida. Tem gente aqui com palavra liberada aqui na vida de alguém? O Senhor já liberou promessa na tua vida? Já liberou palavra de bênção, de vitória? Querido, persevera, continua, não desiste não. Eu tenho vindo de uma semana que o Senhor tem liberado palavras abençoadas para a minha casa. Só que aí começa o quê? A guerra. Porque o diabo ouviu e agora está achando que vai me parar. Mas eu não vou parar, não sirvo para mais nada não, querido. Eu só sirvo para falar de Deus, para falar de Jesus, para pregar, para orar, para jejuar, para me humilhar de madrugada. Eu não quero mais saber de nada. E o Senhor, Ele aponta o futuro para você, só que começa a apertar. E aí eu tenho que pensar que eu vou fazer igual o Jairo, se eu vou me dedicar àquele laudo de que a filha morreu, ou se eu vou acreditar no que Jesus falou. Somente creia. E aí, o que você vai fazer? Você vai ficar com laudo de morte? Ou você vai acreditar no que Jesus falou na tua vida? Não, somente creia, vamos lá, eu vou resolver isso. Eu vou trabalhar na tua vida, eu vou fazer na tua história, eu vou trabalhar na tua casa. Embora pareça que nada esteja acontecendo. Mas nós precisamos confiar na palavra que o Senhor nos confiou, na palavra que o Senhor trabalhou na nossa vida. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz que aquele que começou, o Senhor não começa nada sem terminar não. Não precisa conhecer tanto Deus para entender isso. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la em Cristo Jesus. O que Deus começou na tua vida, Ele vai terminar. Ou, o que Deus começou na tua vida, Ele já terminou. Agora é com você, meu filho. Pé na tábua, acelera. Por que quando aperta você quer diminuir a velocidade? Se você tinha que dobrar. Porque quando alguma coisa se levanta de ruim, você pensa, não, eu vou desacelerar um pouco porque eu estou muito rápido. Não! Quando isso acontece, é um sinal para você se empenhar de um jeito que você nunca se empenhou. É um sinal para você fazer o que você nunca fez. É um sinal para você se dedicar de uma maneira que você nunca se dedicou. Porque se Deus te deu na mão a vitória, por que parar e desistir agora? Já está desde o ventre esperando, ou até desesperançoso, porque nunca teve um encontro com Jesus. Deus só foi te alcançar velho, meu filho, e agora você vai parar. Não, não tem como parar agora. Agora a gente já está morto com Cristo, e a vida que agora eu levo, vivo não para mim, mas para Jesus, o qual me amou, e por mim e por você se entregou. Isaías 40, versículo 31, diz que aqueles que esperam, que confiam no Senhor, voarão como águias, andarão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Quando estiver cansado, quando estiver triste, quando estiver chateado, vai orar, vai ler a Bíblia. Quando não conseguir dormir, excelente remédio para dormir, palavra de Deus, vai ler a palavra, você tem que colocar coisa boa para dentro. Se você não se alimentar bem, o seu corpo não vai bem. Se você não alimentar a tua alma, teu espírito, você também não vai conseguir avançar.
Você tem que colocar coisas boas dentro de você, para que você consiga viver uma vida normal, comum. Ainda que tenha batalha e luta, que você consiga fazer igual Davi, deitar e dormir. Com o quê? Com a palavra de Deus. Salmo 125 diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. E assim como o Senhor está, assim como os montes estão à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Você consegue entender isso? Jerusalém está aqui. Em volta de Jerusalém tem o Monte das Oliveiras, o Vale de Cedron, né? Chega em Jerusalém. Só que ao redor a gente chama de outeiros, né? Que são vários montes. Olha lá. E Jerusalém está no meio. E o Senhor está fazendo um paralelo da mesma forma que Ele trata na tua vida. Que assim como Jerusalém está à volta dos montes, cercado, protegido, guardado, cuidado, amparado, assim também Deus está em volta do seu povo, cuidando, protegendo, amparando, salvando, livrando, cuidando, salvando. Quantas vezes a gente já leu esse salmo e nunca percebeu isso? Que aqui o Senhor fala e trata da proteção que Ele traz para nós. As ferramentas que é o Espírito Santo no geral, né, que tem o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, são as ferramentas que Deus já nos deu para a gente seguir, irmão, para a gente perseverar, para a gente acreditar, para a gente chegar aqui no culto e entender que tem uma palavra de Deus que me impulsiona, que me dá esperança, que faz com que eu consiga prosseguir em meio ao vale de ossos secos. A gente tem que entender isso, que o Senhor, Ele quer, Ele faz e Ele quer também te ver abençoado, Ele quer te ver sendo usado por Ele, se você tiver consciência de que você precisa perseverar. Ah, o tempo está bom? Não está não. Tem pandemia, tem desemprego, tem fome, está tudo caro, gasolina está cara, comida está caro, a gente está se reinventando, mas eu não posso parar agora. E você não pode parar agora também. Provérbios, se eu não me engano, acho que é o 23, diz que a gente não tem que ter um coração de inveja para aqueles que amam o pecado, mas que a gente antes tem que ter o temor do Senhor e perseverar todos os dias, porque se a gente agir dessa maneira, certamente haverá bom futuro para nós. E a nossa esperança não será frustrada. Eu tenho que conhecer o Senhor. Eu tenho que temer o nome do Senhor Jesus. Eu tenho que acreditar em toda a palavra que é liberada aqui na Bíblia. Porque o que o Senhor fala é promessa, Ele vai cumprir. Se o Senhor falar para o discípulo, olha só, atravessa para o outro lado. Você pode pegar chuva, vento contrário, onda forte, onda fraca, o barco pode virar, o barco pode levantar, o barco pode estar cheio, pode estar vazio, querido. Jesus falou, atravessa para o outro lado. O que vai acontecer? A gente vai atravessar. Tem uma passagem em Marcos que ele fala para os discípulos atravessarem e outros barcos vão atrás. Outros barcos tentam seguir, só que a ordem foi para um barco só. Então, no meio da palavra, esses barcos somem. Não atravessaram para o outro lado. Por quê? Porque Deus não mandou ir. Ou viraram no meio do caminho, ou tiveram que voltar, porque a ordem foi para um barco só. Vai lá e atravessa. E assim também é na tua vida. Quando Deus fala para você, olha só, anda esse quase 1 quilômetro aí para o tanque, Ele está garantindo o teu caminho. Ele está garantindo a tua trajetória. Ele sabe que se você for, você vai alcançar e vai ser abençoado. Só que você vai ter que ir. Não adianta murmurar, reclamar, ficar triste. Ele conhece todas as suas dificuldades. Mas o que você precisa para chegar lá, Ele te dá. Você não vai ficar faltando coisa nenhuma. Você pode até achar que falta, mas Ele não te deixa em falta de nada. Os recursos que você precisa, Ele te dá para que você consiga chegar. Você vai conseguir ser mais perseverante a partir de hoje? Vai acreditar na tua esposa, vai acreditar na mudança do teu filho, vai acreditar na porta aberta de emprego. Você vai acreditar nisso, naquilo que Deus já fez. Tem várias outras pregações que falam de pecado, mas hoje, Deus quer dizer que Ele já fez. E que agora é só seguir, gente. É só continuar. Deus já usou profeta na tua vida pela palavra, no meio da rua, para te falar o que Ele quer fazer, e você ainda está murmurando, reclamando, chorando, triste. Ora, Deus liberou uma palavra de bênção para você, e você ainda está aí cabisbaixo. O que mais Deus precisa fazer, irmão? Se você fosse levantar um exército, tu ia levantar um exército de gente que corre? Ia. Aí, vamos lá encarar. Ih, não vou não. Ó, vamos lá, a gente vai ficar com fome, vai passar 2 dias no meio do mato. Não vou não. Quem quer um exército desse, irmão? O exército do Senhor também não é muito diferente, não. Ele quer gente
que persevera, gente de coragem, gente que tem garra, gente que tem destemor, gente que não tem medo de entregar a vida pelo Salvador, porque nós já estamos mortos pelo pecado, e nós estamos vivos para o Senhor. Então a gente faz parte de um exército do Senhor Jesus que Ele comprou com o próprio sangue. Não tem ouro que se compare ao preço que Jesus pagou, não tem prata, não tem bronze, nada pode ser comparado ao sangue precioso do próprio Filho unigênito de Deus derramado para salvar você. A gente não pode desistir, a gente não pode desanimar, a gente não pode parar, a gente não pode retroceder. E eu também tenho passado por algumas coisas, querido, e essa palavra me vivifica e me dá força para continuar, porque eu não vou parar. E a gente que prega é aprovado pelo que fala. Mas eu não vou parar, irmão, eu vou fazer o que da minha vida? Eu quero estar aqui e escutar vocês falando, olha só, isso aqui aconteceu, isso aqui andou, isso aqui continuou, isso aqui mudou, isso aqui virou, a chave virou, a porta abriu, Deus fez, e eu vou dar glória e aleluia pela tua vida, como se fosse eu recebendo até mais do que você, porque é a palavra de Deus que se cumpre, quando ela é emanada, quando ela é tratada, quando ela é proclamada, é o que está acontecendo aqui agora, nessa noite. E para terminar, o último versículo diz, o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Você tem coragem de levantar uma das mãos aí? Se você acreditar na palavra, do jeito que você foi, não é o jeito que você vai voltar. Do jeito que você saiu, não é o jeito que você vai chegar. Do jeito que você se condicionou a chegar em algum lugar, quando voltar, vai voltar diferente, vai voltar cheio do Espírito Santo, vai voltar glorificando a Deus, vai voltar recebendo a unção e dom do Espírito para fazer a obra do Senhor Jesus, aonde quer que Deus te mandar e te enviar. Você vai sair daqui agora dando glória no meio da rua, dentro do carro. Você vai mandar um áudio para alguém dando glória, glória, sem entender, querido, porque a glória do Senhor Jesus alcançou a tua vida e Ele não vai te abandonar agora. Porque Ele poderia ter feito isso antes e não fez. Ele entregou o próprio Filho, isso já vem desde o Gênesis, desde o primeiro capítulo da Bíblia. Deus já se prontificou, já anunciou que o Messias viria para salvar você. Então não é agora que Ele vai desistir, porque Ele não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu não lembro exatamente como é que é o versículo, mas vi aqui. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não volta atrás contra a tua vida. Você que não pode desistir do que Ele tem preparado para aqueles que o amam. E para fechar, o Salmo 126, versículo 6, diz que aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Você crê nisso? Você está andando, né, meu filho? Está chorando pra caramba, né? Você é forte na frente dos outros, mas sozinho chora, que chora como uma criança. Mas você não vai voltar sem os seus molhos na mão. Você não vai voltar sem o seu galardão na mão. Você não vai voltar depois de chegar no tanque e se lavar sem o teu milagre. Você vai voltar enxergando para a glória de Deus. Amém? Quem recebe essa palavra, dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Santo é o teu nome para sempre, Senhor. Manifesta a tua glória aqui, Deus, na vida desses homens de coragem, meu Pai. Na autoridade que está no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia.